Ok, vamos lá. Vamos esperar aqui a lua. Esse reflexo não tá bom. Quem chegou? Ah, minha queridona. Se tiver cansadinha depois não tem problema, você pode deitar, tá, lindona? Sei como é que está a tua vida esses dias, pelo amor de Deus. Que doideira, amiga, que você tá, que doideira. Vou marcar uma live contigo, Evelyn. Topa? Bora fazer uma live, nós duas, sobre esse momento de educação? Essa doideira, aquele texto que você colocou hoje. Tá fácil não, amiga. Aquela doideira que você escreveu. Tô lá hoje um texto, cara, tudo aquele texto, né? O que? Essa carinha que você botou aqui é vergonha? Duvido. Não, nada disso. Oi, Denis, o filho da convidada já chegou. Eu sei que você é o filho da convidada. Oi, Pati. Cadê minha convidada? Tô esperando minha convidada aqui. Oi, Pati, que saudade de você, Pati. Tô querendo chamar também para bater um papo. Vou chamar minha amiga Evelyn Kivitz, que está aqui. Chamar você, porque meu projeto vai até dia 30. Mas, pelo jeito, esse negócio não acaba dia 30. Então, acho que eu vou criar um outro projeto aí para chamar vocês para conversarem comigo. O que vocês acham dessa ideia? Deixa eu esperar aqui minha amiga Lu. Um tempinho aqui só para ver se ela entra. Denis Pogian, filho da Luciana, pai da Yara. Tô doida para conhecer a Yara pessoalmente. Onde está a Lu? Cadê a Luciana Soares? Lana Rego, boa noite. Vamos aguardar. Não, Evelyn, você não precisa. Você sabe que a nossa formação deixou a gente preparadinho para essa. Não vem, não. Tá aprendendo nada. Luca Tavares, Luana, boa noite a todos. Tô só aguardando a minha amiga e convidada, Luciana Soares, entrar para eu mandar o convite para ela. Ok, me aguardem só um minutinho. Às vezes conexão que não tá tão legal, né? Apesar de que nesse horário, que eu já escolhi para fazer nesse horário, para ver se eu não perdia para a concorrência, né? Que a concorrência de 4, 5, 6 e 7 horas da noite é incrível. Pois é, Evelyn, essa hoje é pro seu trabalho, né, cara? É verdade. Cadê minha amiga Luciana? Denis, você tá aí? Dá um toquezinho lá na sua mãe, vê se está acontecendo alguma coisinha lá, que a gente ajuda ela a entrar aqui. Tem que ir lá no Delaís Comunicação, entrar como se ela fosse assistir, que eu mando convite para ela. Bem-vinda. Ah, entrou minha lindona. Deixa eu mandar o convite para ela. Um sorrisão aqui. Oi, Bárbara. Boa noite, bem-vinda. Tô esperando a maravilhosa entrar aqui, ó. Vai entrar essa maravilhosa aqui. Ah! Eu estava vendo você conversando com as pessoas, né? Falei, bom, deixa ela conversar um pouquinho com eles, e aí, e depois que eu engatar. Boa noite, doutora Bárbara, caríssima, maravilhosa também. Pois é, esse espetáculo. Eu chamei essa loura linda para conversar comigo, mas ela estava até aqui de trabalho. Boa noite a todos. Vocês todas, não posso me excluir, nós todos
E Também estamos te amo. nesse momento, né? Estamos enlouquecidas. Eu não me vejo tão enlouquecida como, por exemplo, a minha amiga Evelyn Kivitz, que está aqui com a gente, que ela é coordenadora numa escola lá em São Paulo e, de repente, essa coisa aconteceu, escola de crianças também, de várias idades, e, de repente, ela teve que ser a coordenadora, a orientadora, a profissional que tinha que orientar os vídeos e acompanhar, e reunião de pai e tudo, assim, ela está numa exaustão, que é um negócio de louco, né? E, assim, a gente já trabalhava com isso, né, Lu? A gente ficou... Exatamente. A A gente gente não tem tomou esse essa. susto. Isso é verdade. Agora, deixa eu te falar, esses minutinhos. Agora eu vou correr aqui um pouquinho com a nossa apresentação, porque já se foram 5 minutos. Eu não vou ver esse tempo passar hoje, eu vou ficar muito danada quando é hora de acabar, hein? Vai deixar, não, Já nós sei que vamos eu vou ficar conseguir. aborrecida, hein? Mas assim, eu sempre conto nos primeiros minutinhos um pouquinho de curiosidade da amizade, né? Para as Sim, pessoas com entenderem assim, certeza. quem é a Luciana na vida da Adelaíse. A Luciana é esse sorriso lindo que vocês estão vendo, esse brilho nesse olho que é um negócio que ofusca, graças a Deus. E a gente se conheceu no tempo que eu trabalhei na Veiga de Almeida, onde ela ainda trabalha. Eu fui coordenadora de treinamento lá na área de recursos humanos. E aí nós tínhamos pessoas que nos conheciam, amigos, que são amigos até hoje, e tinha uma amiga em comum que falava assim, nossa, você me lembra muito a professora Luciana. Aí eu falava, nossa, quero conhecer, daqui a pouco eu vou dar um treinamento, e vem o sobrinho dela e fala, Adelaíse, você tem o jeito da minha tia, você é igual à minha tia, eu preciso apresentar vocês duas. Lembra? O Sérgio. Aí daqui a pouco vem a esposa do Sérgio, que trabalhava lá na época, assim, cara, tu é muito igual a Luciana. Falei, gente, eu preciso conhecer essa mulher. Como assim, igual? Tem um jeito de falar, um jeito Essa de lidar com as gênia, coisas. né? Aí, finalmente conheci a Luciana, cara, e realmente a gente se parece pra caramba. A gente se Com parece na forma de certeza. lidar com a vida, a gente se parece na forma de conduzir nossos treinamentos. A gente, depois que a gente se conheceu, grudou, e aí vieram alunos colombianos fazer trabalho aqui na UVA no Brasil. E eu fui lá Exatamente. para falar para os colombianos. Depois a gente fez um outro encontro com eles, de uma outra turma. A gente fez a mandala, fez um trabalho Foram lindão. 2 anos seguidos, né? E não nos desgrudamos, né? E não nos desgrudamos. Então, assim, Não assim mais. começou essa amizade deliciosa com a Lu, que foi um presente, um dos presentes que a Veiga me deu, e aí trouxe Bárbara também para minha vida, a Mônica, que eu já conhecia, mas também ficou mais forte agora. E eu e a Luciana, nós trabalhamos com educação à distância já há algum tempinho, ela mais do que eu, tem mais experiência ainda do que eu. Então, não foi um susto para nós essa coisa de repente, termos que transformar nossas aulas em videoaulas, né? Sim, com Mas certeza. foi para os nossos colegas. Então, o nosso tema hoje, eu esqueci de novo, gente, eu aprendi como é que se afixa aqui o tema, mas eu toda hora tenho que lembrar que eu tenho que começar e fazer. Como eu não lembro, de novo, não vou afixar, a gente vai falando ao longo do caminho. Nosso tema é a alegria de ser docente, do presencial ao virtual, um salto estratégico. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa alegria, a gente vai falar um pouquinho de ser docente, a gente vai falar um pouquinho desse salto, né? E aí a Lu vai trazer isso Tá para gente. Então, ótimo. bora falar dessa alegria. Para ser professor tem que A, ter essa alegria, não tem? A Vanessa botou ali, boa noite, professora. Estou aqui. Obrigada, Vanessa. Que bom, Vanessa. Um abraço para minha colega de curso também, Ivone, que a gente chama de Ive. Obrigada pela presença, tem vindo sempre. Ô, Lu, para falar de alegria primeiro, alegria de ser docente. Tem a opção de a gente reclama, mas tem que ter essa alegria, senão não vai, né? Com certeza. Até porque eu vou fazer um rápido recorte, que assim, ser docente não era uma possibilidade na minha vida profissional. Conte. Sim, pois é. Então, eu tenho uma tia, né, que também foi professora. A minha mãe também foi professora do Mobral. Eu tenho um tio que foi professor e até no ano passado ele, né, vamos dizer assim, fechou os livros, mas tenho certeza que uma hora, se abrir nova turma, ele acaba voltando, né? Ele é militar. E, na realidade, eu falei, bom, ser professora não vai rolar, né? E aí, quando eu era, né, novinha, né, na escola que eu estudava, na Escola Municipal Monteiro Lobato, só tinha 2 formações, né? Formação de professores e formação geral. E eu, muito metida, falei assim, pô, não vou fazer formação geral. As pessoas vão chegar para mim e vão falar assim,
Ah, você é formada em quê? Eu vou falar, ah, sou formada em geral. Que danada é isso, né? Não, eu falei, bom, minimamente você, né, sou uma professora, né? Na Aham. pior das possibilidades, eu faço um concurso público, se eu não conseguir adentrar a área administrativa que eu tanto desejo, e vou dar aula, né? Era a última das últimas opções. E assim segui, né? Passei por outras carreiras, né? Dentro da área do telemarketing, como secretária executiva, que foi um embasamento muito bacana para a Ei, minha sabia? disciplina. Tu foi Sim, secretária nossa, executiva? exatamente. Foram quase 8 anos, né? Foi Ah, inclusive nessa empresa que eu fiquei grávida. Eu já estava casada e fiquei grávida do Denis, né? E foi na realidade, foi a partir dessa empresa que eu comecei a conhecer um tanto de tecnologia, porque os meus chefes, eles eram judeus, digo eram porque só tem dois vivos, todo o restante já faleceu, eles já eram senhores, e um deles a quem eu me reportava mais diretamente, eles eram um grupo, aham. né? Ele Ô, era Lu, altamente tecnológico, só um né? minutinho. À Deixa eu só vontade. interromper. Só um minutinho, sabe por quê? É Ah, porque o marido passou aqui umas 2 vezes e aí ah, a gente tomou toda a liberdade do mundo para fazer live à vontade depois que a Ivete foi de pijama para televisão, né? sim. Então, só vou dar uma explicação. Eu vou para a varanda, porque a varanda eu fico mais à vontade, não atrapalho o povo aqui dentro. Aí, quando eu comecei a live com você, o povo resolveu botar o som numa altura. Aí eu fiz sinal para o meu assistente de direção e ele me trouxe para dentro da sala. Então foi essa mudança toda, vocês me desculpem. Mas agora ele já foi, já passou, então só para explicar. E aí, então, Foi. fala, aí foi, já estava grávida do filhão. Não, eu fiquei lá ao longo dos anos, né? Então, o que aconteceu? Quando eu fui para lá, eu era, né, assim, datilógrafa, né? Tinha aquela coisa de diploma de Entregou a nossa fazer. idade. Exatamente, né? E digito até hoje exatamente bonitinha, SWDE e assim vai, né? Tem que ser assim. Caramba. E aí, com eles, eu passei para máquina elétrica, eletrônica, fax, né? Todo esse tipo de coisa. E a primeira vez que eu experimentei algo no que diz respeito a computador, né, foi com eles. Então, tá, Bacana. nisso passou, né? Eu comecei a fazer faculdade, essa coisa toda, né? E eu falei assim, bom, eu falei, o que eu posso fazer dentro da empresa? Eu sabia que, na época, eu tinha uma visão de que psicologia era muito clínico, né? E eu falei, bom, quando eu pensei em administração, eu falei, bom, eu gosto de matemática mais ou menos, né? E aí eu falei, o que eu vou, né, fazer? E comecei a pesquisar no mercado, particularmente quando eu saí de lá, eu fui para a parte de telemarketing, né, no qual eu conheci pessoas também formadas em pedagogia, em administração, que trouxeram também um grande recurso para a minha vida. Eu aprendi muito o quesito paciência, né? E bom humor e negociação dentro do telemarketing. Eu acho que o Certo. telemarketing é muito parecido com como se diz, todo mundo que faz o quartel, né, que serve o quartel, eu acho que todo mundo tinha que passar um pouco pelo telemarketing em algum momento para exercitar essa parte. E aí, até porque você ouve coisas, né, que pelo amor de Deus. Aí o Aham. que aconteceu? Com isso, eu falei assim, começou a se criar grupos de treinamento dentro do telemarketing. E aí eu vi a deficiência, né? Lá na formação de professores, eu lembrava de que eu falava, bom, faltava para essa pessoa didática, né? Mas a possibilidade de fazer pedagogia não era legal. Aham. O que aconteceu? Nesse ano, né, quando eu passo na frente da Universidade Veiga de Almeida, que eu entro, ela estava oferecendo pedagogia empresarial, né? Hum. Olha só que delícia, né? A negação gritando dentro de mim, que na realidade era um desejo freudiano, né, Bárbara? E aí eu entrei, né? Só fiz a parte de redação, né? Tinha um currículo, essa coisa toda. E aí fiz pedagogia empresarial e depois fiz a complementação da licenciatura.
E aí eu falei assim, bom, agora eu vou poder trabalhar nas empresas, né? Porque eu sou uma pedagoga empresarial, né? E aí realmente comecei, né? Prestava serviço para uma consultoria, para outra, até que eu comecei a trabalhar na Veiga também, né? E com isso eu vim a ser coordenadora adjunta do RH, dos recursos humanos, na época que a universidade tinha aí um modelo de parceria. Com isso, eu acabei fazendo, né, resumo da ópera, né, especialização em recursos humanos, né, onde eu acabei, tem um PJ, né, com o professor Reginaldo, né, que foi meu colega né, do RH, que também não havia possibilidade nenhuma de sermos amigos, e a nossa empresa tem aí quase 12 anos. Né? Que legal. E quando aconteceu exatamente assim, o professor de metodologia simplesmente chegou naquela semana e disse, eu não pertenço mais a esse curso, porque eu passei para um concurso X e vou me embora, e tchau, PT, saudações. Aí eu peguei e falei, e aí? Né? Aí o coordenador falou assim, você sabe tudo, você sabe lidar com os alunos, não é tão difícil, você já tem todo o know-how de instrutor. Eu falei, não, de jeito nenhum, eu não vou dar aula. Mas você faz isso nas empresas? Eu não faço, eu sou instrutora. Mas são só 6 aulas, você já sabe como é que faz, você já sabe tudo. Aí, nesse cabo de guerra, aí ele falou assim, então vamos fazer só o seguinte, você só dá aula para esta turma, até porque não tem jeito, a gente não tinha tempo hábil para poder contratar um professor. Durante essas 6 aulas, né, você contrata alguém. Saí da sala no primeiro dia de aula, né, já eram 10 e pouco da noite, e aí liguei para ele e falei, Zé Roberto, eu nunca mais quero sair de sala de aula. Que lindo! Cara, isso assim foi uma quebra, né? Foi a vida inteira uma fuga atrás do que na realidade eu sempre quis. E a partir daí especialização de mídia e tecnologia, né? Dentro da pedagogia empresarial eu conheci a professora Denise, né? Que hoje também está aqui conosco e ela foi professora Denise lá da Veiga? A Denise Mello, ela foi minha professora de novas tecnologias. Que bonito. Boa noite, Denise, saudade. Cara, então, assim, acabou, fez um flashback, né? Eu fiz um remake de tudo que eu já havia vivido, porque no telemarketing você também vive muita tecnologia, né? Então, e tem essa parte do humano, né? E de você ouvir a outra pessoa que está do outro lado com as suas questões. Então, se você for ser bem sincera com você, você vai vendo que uma coisa vai encadeando na outra. Então, eu acabei fazendo a licenciatura da pedagogia, depois as especializações, o mestrado em psicanálise, né? Estou fazendo aí a escrita, né, para o doutorado mais em educação, né? Agora você vê, voltando para a educação, né, que não queria fazer, né? E ano passado e esse ano também já só falta, né, a pandemia terminar, né? Voltei para dentro da sala de aula lá na pré-alfabetização, na alfabetização como coordenadora do CAPES, né? Do Programa de Iniciação à Docência chamado PIBID, né? Que é um programa do governo para os alunos da pedagogia de primeiro, né, até o 4º ano. Né? Você está toda cercada, amiga. Não, e eu sou 100% virtualização na graduação. Na pós, eu ainda tenho algumas turmas presenciais, mas na graduação e mestrado, eu sou 100% EAD. Né? Então, vamos lá, vamos ajudar esse povo. Tá explicada de onde vem a alegria. Quer dizer, no primeiro dia de aula, você foi mordida pelo bichinho da paixão por estar em sala, né? Aí abriu esse sorrisão aí já no primeiro dia, que não queria dar aula, já saiu, tipo, não saio mais daqui, né? Não quero. Olha, o Sérgio entrou. Daqui ninguém me tira. Beijo pro Sérgio, que foi o segundo a dizer pra mim, cara, tu é muito igual a minha tia. Olha eu e a tua tia conversando aqui, Sérgio. Beijo na sua esposa e nos meninos. Então, Lu, assim, precisa dessa alegria, precisa ter esse prazer. É isso que a gente sente apesar das adversidades, apesar das situações complicadas que aparecem mesmo, precisa ter essa paixão. A palavra certa é tesão.
tem que ter esse tesão de estar em sala, de olhar no olho e de trocar com as pessoas. E aí, numa situação dessa, para a gente que estava acostumada, a gente não se assustou tanto. Mas para quem não estava, é meio complicado manter essa paixão, porque foi muito de repente, né? Essa situação da aula não ser mais presencial, de você não estar mais com as pessoas, os professores terem que dar conta de pai, de aluno, de matéria. E muitos, dependendo da faixa etária com que trabalhavam, não tinham recursos nenhum para fazer nada de... A fazer videoaula para 3 anos, 4 anos de idade, né? E aí, criação na pressão normalmente não dá muito certo, né? Então, você tem que criar formas, mas com aquela pressão e o medo, e até quando vai isso? E será que eu perco meu emprego? Então, assim, primeiro essa alegria que a gente falou agora, e depois a percepção de que a gente não precisa perder o encanto da troca, mesmo que não seja presencial, não é isso? Eu tenho um exemplo que eu carrego no meu coração com muita honra. A Vanessa, né, está aqui para poder confirmar isso. A Vanessa é minha aluna de educação à distância. E aí, o que isso muito engrandece tudo isso? A turma dela, assim como uma outra turma do período passado, me escolheram para a ninfa da formatura delas. E aí você me pergunta, cara, quando você escolhe para a madrinha da sua graduação, a professora que você nunca viu. Entender essa lógica, né? Para quem não está acostumado, realmente é muito complicado. Mas uma coisa que eu percebi, né, e isso vem muito, né, da professora Denise, da Luzia, né, depois, né, com tudo isso, porque a Luzia também era do presencial e assumiu a coordenação do EAD, e aí a gente, né, faz todo esse movimento, todas nós. O que acontece? O que nós percebemos? Essa interlocução, esse diálogo, essa afetividade, essa amorosidade está na pessoa, não está no instrumento, né? Nós temos muitos professores que vão de forma presencial para a sala de aula que está na cara que eles não têm tesão, não têm paixão pelo que fazem. No fundo, não estão ali. Nossa, se não tiver data show, não dá aula. Se não tiver isso, não dá aula. Cara, se não tiver nada, a gente dá aula do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Não, são quantas horas? 1 hora, 2 horas, tá. A gente sempre passa da hora. Sempre passa da hora, é verdade. Sempre passa da hora. Não tem como a gente não passar da hora. Tem sempre alguém que quer perguntar mais alguma coisa para a gente, entendeu? E nós queremos sempre responder. Então, o que acontece? Né? É óbvio que elas não fizeram comigo apenas uma disciplina, mas uma fez uma, outra fez 2, outra fez 3, e uma foi falando com a outra, eu gostei da professora tal, a outra, eu também. E assim elas foram conversando entre elas até chegar, mas essa é a professora Luciana, que eu gostei. Eu também. Olha só, né? Porque você sabe que precisa ser eleito, precisa haver uma votação. Verdade. Quando professora de EAD, já fui para a ninfa 2 vezes. Que bacana, Lu. Como madrinha, tive a honra de ser escolhida como madrinha da formatura dela. Eu acho que elas escolheram muito bem. Se eu fosse elas, eu teria escolhido também. Lu, eu preciso destacar o que você falou. O que você falou é extremamente importante, porque assim, a gente já está nessa área há muito tempo e a gente sabe que tem colegas que infelizmente não tem mais esse brilho, essa emoção, essa coisa ofuscante da alegria de ser docente. E é o que você falou, vai para ali, está presente, mas a alma está em outro lugar. No meu caso, a minha alma só... Exatamente, o corpo presente. No meu caso, todos os meus amigos sabem que eu tenho pavor de acordar muito cedo, só acordo muito cedo quando é trabalho. Então, quando eu tenho que estar na UF 8 horas da manhã de um sábado, eu aviso para eles, eu estou aqui, mas a minha alma só chega às 10 horas, 10h30. Então, eles já sabem disso. Mas é uma outra alma que a gente está falando, né? É a alma do entusiasmo, do prazer. Sim, com certeza. E realmente nada impede, não tem. Eu já tive situação de chegar e acabar toda a energia, não ter como passar nada, nem slide, nem nada. A gente senta, abre uma roda de conversa, abre um debate e tem pergunta pra caramba, né? Então, assim... a hora que eles sugam da gente toda a experiência que a gente tem, a prática que a gente tem, enfim, não é
essa coisa só da disposição, é do engajamento, né? É do comprometimento, né, Lu? Exatamente, dessa amorosidade que nós desenvolvemos por eles, independentemente se será recíproco ou não. Porque o que acontece? Ao longo dos anos, eu sempre digo, o que a gente percebe que ser um pouco mais sábio, né, de acordo com a idade, de acordo com as experiências, é algo que ninguém tira de você. É Então, o verdade. que acontece? Se o aluno, entre aspas, parece não estar satisfeito, nós não temos mais nenhum tipo de critério de julgamento. Na realidade, nem isso nem nunca foi nem muito nem meu e nem seu dos anos que eu a conheço, né? Então a gente fica no campo da observação esperando que aquela pessoinha chegue para a gente e fale alguma coisa, entendeu? É claro que nós não vamos deixar de mexer, acolher, né, verificar, criar algum tipo de situação para poder, né, trazê-lo para ali. Mas também, se quiser ficar quieto, vai ficar quieto. Agora, e isso independe se for presencial ou se for EAD, né? E aí foi muito interessante que um dia desse uma aluna fez um comentário, na realidade é a aluna e amiga que você também conhece, que é a Nadine, né? E eu estava me preparando, falei, Nadine, eu vou entrar para uma web aula agora. Aí fiz um selfie, pá, mandei para ela, ué, que isso? Aí eu peguei e falei, vou para minha web aula, né? Aí ela, você é uma exagerada. Aí eu falei assim, ué, eu falei, mas por que exagerada? Ela falou, não, porque nem eu falei, não, mas eu sempre fiz dessa forma, né? Eu saio, esse meu espaço, né, que ele é meu espaço de trabalho. Então, eu preciso me arrumar. Então, eu digo que eu tenho aqui uma gaveta coringa. Nessa gaveta tem sempre mais um pente, mais um brinco, mais um batom, mais um pó, mais alguma coisa que se... Por um acaso, eu vi que... Vou atender, vi que saiu, dei uma olhadinha, vi que saiu, aí retoco e... entendeu? Não posso atender ninguém, nem falar com ninguém de uma forma, né? Ainda que a gente tenha feito a festa de pijama, não vou, né? Não, a gente ainda não tem essa popularidade dela para chegar aqui e fazer a nossa live de pijama. Mas quem sabe a gente chega lá. Com certeza. Mas eu percebi, ao longo até do comentário dos alunos, né? Realmente, para muitos professores, foi crítico dormir presencial e ter que acordar EAD. Não é uma coisa fácil. Não que não haja, é claro, mas o EAD uma das minhas primeiras falas, se não a primeira com os alunos. A educação à distância, igual como todo e qualquer amigo meu me consulta, Luciana, você acha que eu tenho perfil? Eu falei, todo mundo tem perfil. Agora você tem que querer, porque ela tem dois vieses, comprometimento e disciplina. Porque se você não tiver, você não vai dar conta, né? Porque eu sempre faço a seguinte metáfora, né? Eu sou a professora, eu vou fazer um bolo lindo e maravilhoso, né? Então, quando é no presencial, toda semana eu fatio, né? E levo para a sala de aula uma fatia para você comer. Quando é no EAD, eu faço esse mesmo bolo maravilhoso, só que eu entrego ele inteiro para você. E quem vai fatiar é você. Isso, perfeito. Então, eu vou trabalhar muito o seu protagonismo, muito a sua autonomia. Você vai precisar estar muito regrado, porque tem prazos, tem time, não que no presencial não tenha, né? Ah, professora, mas aí não fica uma coisa engessada? Dá para poder falar sobre temas transversais? Dá para falar do que a gente quiser, porque se por um acaso eu planejei uma temática para aquele dia e o aluno trouxe um outro assunto que toda a turma se interessou e a gente vai trabalhar um outro assunto, depois eu gravo um vídeo e coloco lá sobre aquela temática daquela aula e a gente inicia a próxima aula com aquela discussão, só fechando as impressões e damos continuidade, ponto. Entendeu? Isso. Então, o que acontece? Só que o aluno precisa respeitar aquele calendário de entrega de atividade, de se agendar para a prova, né? De tudo, né? E não adianta, né? Você já recebe, eu digo, o bolo pronto, porque você já recebe todas as unidades, todas as atividades, o seu calendário, as leituras complementares. Então, você precisa se organizar. Tem lá a data de início e de fim. E dentro daquilo ali, nós vamos nos organizar. Então, o que eu faço?
né, particularmente para ajudar o aluno nessa organização. Eu procuro marcar as webs bem próximo, né, tipo uma semana, 10 dias antes, né, do que diz respeito à parte de entrega de avaliação, perto de prova, para lembrá-los que eles precisam fazer a leitura e fazer a atividade. Né? Exatamente. E evitar, particularmente, entregar tudo no último minuto do último dia. Né? Nunca vem bem, nunca vem. Falta a luz, a internet cai, deu qualquer problema, acabou. E aí, né, pegando esse gancho aí, você imagina, né, o professor do presencial, ele está, né, a didática dele entregar um bolo em fatias e ele teve que passar a entregar um bolo inteiro. Ele se tornou youtuber, né, Exatamente. De uma hora para outra, que é aquilo que você falou. Uma coisa é a gente estar em casa com a família, fazer selfie, gravar alguma coisa, e outra coisa é lançar-se, né, trabalhar com métodos, né, com a tecnologia, e a EAD parte muito desse pressuposto de metodologia ativa. A gente já vem trabalhando isso no presencial, é claro, né? Mas se você pensar, né, de uma forma bem característica mesmo, ela tem essa nuance, né, em que você faz propostas, né, em que você estrutura tudo aquilo para que o aluno traga e a gente tenha justamente esse momento de troca. A aprendizagem colaborativa ela é todo o tempo estimulada. Né? Então, o que acontece? O professor do presencial, ele precisou se adequar nesse modelo. Né? E eu tive a grata surpresa, graças a Deus, de muitos professores, bem poucos na realidade, ter algum tipo de reclamação e outros de adequação. Né? Porque a gente teve aí a possibilidade de promover cursos aí, né, todo o tempo para que isso acontecesse. Aquilo que você falou muito bem. Quem já é do EAD ficou fantástico, já estava dentro do EAD. Nós não tivemos nenhum tipo de dificuldade. Né? Muito mais amparamos aqueles alunos ou aqueles professores, né? E aluno é sempre aluno, seja na graduação ou seja no mestrado. Né? E então, ontem, Lu... Sim, pode concluir. Não, é só isso. Eles são sempre alunos, seja na graduação, pós, mestrado. Então, a gente precisa trabalhar realmente as realidades deles, né, diante das didáticas, que cada um, né, tem a sua especificidade. É verdade. Ontem eu recebi aqui uma amiga também, eu chamei só amigos, né? Fiquei tão feliz. Para quem está aqui com a gente, só para falar assim, bem rapidinho, para vocês entenderem, eu fiz um projeto muito de encontro com os meus amigos. Aí eu falei, vou chamar meus amigos para a gente bater um papo às 9 da noite, porque a gente está em casa, nesse horário não tem tanta concorrência, de repente, vou tentar. Só que quando eu mandei o convite, os amigos todos responderam praticamente, eu topo, vamos embora. E aí, para concluir a história, eu estou com gente marcada desde o dia 27 de abril até dia 30 de maio. E toda noite. E aí, para mim, está sendo uma terapia e um prazer rever os amigos e conversar. Por isso que a gente está aí. Chegou o dia da Lu, custou tanto quando a gente combinou lá em abril. Pô, ainda falta um mês. Já não chegou. Parecia, né? E ontem eu conversei com uma amiga também chamada Kátia Vega. Ela é coach de carreira, psicóloga também. E a gente falou, o tema ontem foi sobre como controlar, como ter resiliência e controlar a ansiedade no trabalho online, né? Um trabalho home office. E o que eu acho importante a gente falar para os nossos colegas que estão aqui, que não trabalhavam antes com EAD, é que o que ela me falou ontem eu achei também bem bacana. A gente precisa se conscientizar que não vai dar para fazer a mesma entrega que a gente fazia, não vai dar para a gente fazer exatamente como a gente fazia, não vai dar para ser como era. Então precisa de comunicação, né? Principalmente o pessoal que está começando agora nisso. Comunicação, abertura. Uma outra coisa que ela falou bem bacana foi sobre limites. Até quanto eu posso? Qual é o meu limite? Porque eu e você, a gente já tem tudo programado, a gente já sabe o dia que entra, qual é o dia da nossa web aula, os nossos alunos estão lá nos esperando, a gente já sabe disso. Mas essa turma que começou tem, sei lá, 15, 20 dias, precisa entender que... E as pessoas
lideram, né? As pessoas que são gerentes Sim. dessas pessoas, os donos das escolas, precisam entender que não há condição, e isso é fato, de você cobrar de um professor que sempre trabalhou presencial a mesma entrega e o mesmo formato, né, de solução de problemas como ele tinha quando ele estava lá. É um outro momento, é uma outra forma, então tem que haver comunicação, muita troca, delimitação de Sim. limites, né? E compreensão, né, Lu? Não tem como, né? É porque o que acontece? Tudo que era do presencial foi virtualizado, né? Uhum. Então, a diferença maior é que é justamente o que eu sempre disse, né? A diferença do presencial para o EAD é que nós estamos ministrando uma aula, né, via um instrumento de interação, né? Porque quando você virtualiza a aula do presencial, você fez o plano de aula, né? Sim, Então, o que acontece? Sempre, eu parto sempre desse pressuposto, né? Você não vai, o que pintar nós vamos dar a aula, não. Né? Existe aí, né, um planejamento, né, do qual você vai falar o que você objetiva com aquela aula, né? Qual é o objetivo de aprendizagem daquela aula, quais são os pressupostos teóricos. O aluno ele tem que sentir realmente, ele se sentir seguro, né, do que ele está ouvindo, né, do que exatamente. ele está percebendo, do que a professora está falando e os exemplos que nós trazemos, entendeu? Então, o que acontece? É, é, nós tivemos, né, e aí eu vou falar como a Universidade Veiga de Almeida, né, tomar esse espaço para poder, né, fazer esse à parte, né? Nós tivemos aí uma atuação com os professores presenciais, né, repetindo a fala deles, que foi espetacular. Né? Que Eles bom, não esperavam. Exatamente, entendeu? Houve um suporte tecnológico fabuloso, entendeu? que essencial, Exatamente. essencial. E se foi muito bom para eles, também foi muito bom para os alunos. Né? É claro, teve alguns que tiveram algum tipo de resistência, absolutamente normal. Gente, sempre vai haver resistência quando há mudança. Sempre. Isso, seja em qualquer instância, seja na educação, na administração, na nossa vida pessoal, se há mudança, há um tanto de resistência. Mas por quê? É necessária a mudança de foco. Né? Você sabe que eu não gosto de palavras negativas, então, porque a mudança é ruim. Não, não tem nada de ruim. Né? Faça um reposicionamento, se reposicione diante daquela questão. Né? Então, o que acontece? Quando você propõe uma mudança, todo mundo, vai mudar, já acha que é alguma coisa negativa. Nunca se pensa, né, não generalizando, é claro, que possivelmente pode ser uma coisa positiva. E aí, Uhum. porque não se pensa, e aí quando é uma coisa positiva, aí fica com aquela cara, era isso, tá. Nem consegue, né? Aí, como diria Freud, né, para mais de gozar, com a alegria de ser uma coisa positiva. Né? Sim, Que sim. exatamente porque eu já vou para a festa achando que a gente vai ganhar presente, né? E não Aham, pegar chegar lá você barrada no baile, não, cara. Entendeu? aham, aham. Vamos, minimamente, né? Ainda que haja conversas, né, paralelas, vamos esperar, vamos aguardar, vamos ficar É quietos, vamos ficar verdade, em Lua. silêncio. Entendeu? Essa coisa da mudança, entendeu? Tem que se aguardar um pouco, tem que esperar, né? Você pode ter certeza, na hora que tudo isso acabar, que aí anunciar, todos podem sair, vamos todos voltar para o presencial. Alguns que experimentaram agora o EAD, vai ser muito interessante, que vão querer continuar no EAD, Eu acho né? também, mas assim, Ou eles vão querer agora voltar para o presencial mesmo, né? eu estou pensando aqui, porque aí a gente já falou da alegria, a gente falou desse momento complicado de, né, de estar numa Sim. situação e mudar para outra. E aí vamos falar da última parte do nosso tema. Vamos. Eu quero travar esse relógio. Não estou gostando disso hoje. Já são 40 minutos, já não estou gostando disso, não, Lua. O último pedaço do nosso tema aqui, que é a alegria de ser docente do presencial ao virtual,
fala sobre o salto estratégico. Antes de chegar nele, que é esse momento que a gente já está chegando, que a gente está numa sintonia danada, eu quero aproveitar para a gente responder aqui para a Roberta. A Roberta é uma amiga que eu tenho lá de Recife, que está entrando toda noite, eu estou adorando, que eu estou morrendo de saudade dela. Tem mais de 20 anos que a gente não se vê. Você tem uma ideia, quando eu saí de Recife, o Vitor tinha 4 meses, o Vitor vai fazer 22 anos, é o tempo que eu não vejo a minha amiga. Então, assim, uma querida, nós fizemos MBA em Gestão de Pessoas, RH, né, lá na Universidade Federal de Pernambuco, e fizemos uma amizade para a vida toda. Ela colocou, e o calor humano onde fica, os adolescentes que precisam sentir o outro, a socialização, não só adolescentes, mas todos nós. Todos nós. Somos seres sociais, somos seres emocionais, sim, nos movemos pelas nossas emoções. Estamos todos nós assim. Eu quero que a Lu dê a opinião dela. Eu penso que, nesse momento, para o adolescente realmente está sendo complicado, porque ele depende muito mais até do que nós desse momento de estar em grupo, de estar em socialização. O que ele precisa entender, e aí os pais precisam ajudar, é que nós estamos vivendo um momento extremamente diferente, inusitado, que ninguém nunca viveu. Né? Eu tenho dito aqui nas lives que o meu pai está morando aqui em casa com a gente, ele vai fazer 90 anos em dezembro, ele também não viveu isso. Então, assim, se meu pai que vai fazer 90 não viveu, imagine eu, que não vou dizer a idade, não vou ver. Jamais. Eu falo, eu não sou Glória Maria, não, eu falo. Eu também não, então, assim, a gente está na faixa dos 50 e pouquinho, o outro de 30, o outro de 20 e pouco, e o adolescente nunca viveu isso também. Então, acho que é legal a gente dizer para eles que isso é um momento de verdade, mas eu acho também muito legal, Lu, aí você complementa depois, dizer para ele que isso é uma tendência já há mais de 10 anos. E que a gente só deu uma antecipada nesse futuro. Exatamente. Isso é uma tendência. Que é o que nós queremos falar para os professores também agora. Esse salto estratégico, aproveite isso, né, Lu? Para se imaginar nessa posição, porque você vai abrir portas de trabalho também para você. Né? Exatamente. Complementa aí a resposta para a Roberta e vamos falar do salto. Roberta, uma coisa que foi muito interessante, eu tive essa experiência hoje, né? De uma forma mais reforçada. Eles já estão mais tecnológicos do que eles imaginam. Esse calor humano já está dentro do contexto dele mais do que eles imaginam. Por quê? O aluno do ensino médio, né, e eu posso falar desse lugar, porque quando você ministra aula para o primeiro período da graduação, eles estão vindo do ensino médio. Então, eles ainda estão muito ensino médio ainda. Muito. É então, verdade. Aí é muito interessante eles na plataforma e aí fazem 10 perguntas, né, como se estivessem no Twitter, né, ou no WhatsApp. Então, aí eu espero todas aquelas perguntas e aí eu perguntei para ela, falei, você viu que hoje nós temos uma web aula, tal hora? Aí ela colocou, e eu fiquei esperando igual como se estivéssemos no Twitter. Ela falou, eu vi, professora, então, eu vou responder todas essas perguntas lá. E aí, quando, né, eu entrei, eu tive uma às 2, às 3h15 e às 4h30. Aí era da turma das 3h15. E aí falei, quando ela me viu, ela, professora, ai, a senhora é igual a senhora escreveu. Eu falei assim, como assim? Legal. Ela falou, a senhora é toda animada, eu fico lendo as respostas da senhora para os meus colegas e por isso que eu quis falar para a senhora. Aí ela falou, a senhora é igualzinha a senhora escreveu. Aí eu peguei e falei, que isso é muito bom. Ela falou, isso é muito bom. Eu falei, então tá. O que acontece? Essa coisa do calor humano, nós temos muitos adolescentes, infelizmente, e alunos graduandos, que não têm calor humano em casa, né? Tem via telefone com os seus colegas, com WhatsApp, e com os professores que se disponibilizam em fazer isso, entendeu? Então, por exemplo, Roberta, os meus boas-vindas sempre são por vídeo, sempre. Tá lá minha fotinho no canto, mas uma coisa é eu pegar e chegar e falar, oi, turma, olha só, sou eu a professora tutora de vocês. Esse período vocês vão ter que me aguentar. Então, vamos lá, olha só. Plano de ensino, tarará, calendário, tem coisa pra caraca para estudar. E eu tô de olho em vocês. Então, já não boto lá uma figurinha, um mignon, um olhinho, alguma coisa. Isso é o quê? Isso é a Luciana presente dentro da sala de aula. Só que é aquilo que a gente falou, pegando só a fala do início para fechar. Tem que ter tesão pelo que você faz. Tem que amar. Você tem que amar. Você tem que amar verdadeiramente apaixonada pelo que você faz. Né? Porque às vezes fazem cada pergunta e falam, pô,
pergunta é essa? Pelo amor de Deus, né? Ele está escrevendo errado, né? Olha só. Então, quer dizer, a coisa, né, precisa funcionar dialógico, eles precisam sentir que, mais do que professora, existe também, professora, mas dá para esticar? Não, não dá para esticar prazinho nenhum. Agora estou falando do local de professora Luciana. Você está aproveitando a amiga Luciana para poder querer me pedir mais prazo, não dá, não. A professora Luciana disse que o prazo é esse, né? E aí, o que acontece? Com isso, você cria um relacionamento, né? Esse rapport, essa confiança que você desenvolve com o seu aluno é tudo. Né? Bacana. É pelo menos assim, né, da forma como eu ajo, Roberta. Legal demais, Lu. E aí vamos falar então dessa parte do salto, né? Porque os colegas que ainda não tinham tido experiência com essa parte de educação à distância, a gente pode garantir, eu agora falando do lugar de profissional de recursos humanos, há mais de 10 anos que a gente fala sobre essa questão, há mais de 10 anos que a gente está preparando as pessoas para isso, há muito mais de 10 anos existem vários países que trabalham com a entrega das produções, né, necessárias e não com a presença da pessoa em casa, no trabalho, ela trabalha em casa ou onde ela precisar, mas ela faz a entrega, a gente já tem isso há muito tempo. Aqui nós temos alguma dificuldade, é cultural, é normal, vai demorar um pouco mais de tempo. No entanto, esse momento trouxe uma aceleração desse processo, né? Lembrando também que a gente não está, isso que a gente está vendo não é home office é outra coisa, a gente está trabalhando online, né? A gente está trabalhando em casa. Home office é uma outra definição, de uma outra forma. De qualquer forma, as pessoas estão usando de uma maneira geral. Eu estou em home office. Sim. Ok, tudo bem. Tem uma outra definição, mas ok. Estamos em casa, estamos nos adaptando a uma série de coisas. Mas isso é a tendência que já vem acontecendo, já é tendência há mais de 10 anos. E aí, para os nossos colegas que estão entrando agora nisso, a gente pode afirmar, né, Lu, que é um salto estratégico, inclusive profissionalmente, né? Abertura de portas para novos trabalhos, experiência com os equipamentos, com as técnicas, né? Exatamente. Nós nunca tivemos tanta oportunidade como está acontecendo, né, nesse momento. Eu digo que é um salto estratégico, por quê? Porque eu iniciei, né, no presencial, né, na pós-graduação, e depois que eu fui para a graduação, que eu fui para a educação à distância, eu, né, sempre, você vê, eu não gosto de dizer nunca mais, né, eu sempre estou com turma, né? Sempre estou com turma, né? Mas é muita, às vezes é um pouco mais, às vezes é um pouco menos, mas o que acontece? Por que é um salto estratégico? A possibilidade de você se amostrar, né, no que diz respeito a mostrar o seu trabalho é muito grande, né? Eu fiz 4 lives agora, né, com a Adelaíse, né, que já trouxeram alguns convites, né, já para trabalho, mais alguns freelas. Eu e a Adelaíse somos tutoras de um mestrado que provém justamente porque a AD é uma universidade lá de Brasília, né? Tem sempre o grupo de vagas para professores, a gente sempre se inscreve, sempre tem um freela, sempre tem um conteúdo a mais para desenvolver, sempre tem um coach para fazer, sempre tem uma consultoria para fazer. E às vezes alguém pergunta assim, mas você tem coach para fazer? Tenho, gente, eu sou pedagoga empresarial, eu tenho licenciatura, mas também sou empresarial. Então, dentro das empresas, né, esse tripé, a empresa que tem visão, ela tem o administrador, o psicólogo, na realidade hoje são até 4 lugares, né? O administrador, o psicólogo, o assistente social e o pedagogo. Né? Exatamente. Trabalhando toda a equipe, né, de uma forma matemática, né, psicológica, né, assistencialista e treinamento, né? Que aí é onde a gente faz par muito com o psicólogo, né, para promover tanto o treinamento presencial quando é possível, ou mesmo os online de intranet. Então, eu já desenvolvi para a empresa, durante esse período, treinamentos curtos para serem aplicados para os funcionários, justamente para poder mexer com algumas ferramentas. A pessoa, o que a gente vai ficar fazendo em casa? Gente, tem muita coisa para fazer. Eu estou trabalhando muito. Você está trabalhando muito? Muito, eu estou trabalhando muito. Não, e aproveito para assistir alguns tutoriais no YouTube que são interessantes para o nosso trabalho.
acompanhar as lives também, né? Acompanhando o que está acontecendo no mercado. Exatamente isso que aconteceu, vários convites. Você sempre, 100% na virtualização. Tem todo equipamento, meu kit YouTube, né? o fone, a lamparina, todo o recurso. 2 laptops, porque se um der problema, o outro está aqui ao lado. Não é questão de mitideza, não. É questão realmente de se organizar. Agora não é o momento, porque eu até você fez uma live também com a Mônica Miranda, né? E o kit YouTube exatamente. Em dezembro eu comprei, né? Na promoção, não deu nem R$200, ele completérrimo, né? E agora ele está sendo vendido por quase R$600. É óbvio que nessa época eles vão fazer isso, né? Então agora não dá para acontecer, mas espera um pouquinho, o preço dele vai descer e a gente vai, entendeu? Compre, utilize, se aproveite. É isso que eu estou falando, é ver o lado positivo do que já tem. A parte do negativo tem, nós já sabemos qual é. Não precisamos estar repetindo, né? Sempre isso. Não, vamos olhar para o lado positivo, trabalhar com ele e para a gente mesmo, cara, porque não é brincadeira, não. É conforme a gente tem trabalhado da hora que acorda, da hora que dorme, já com planejamento para o outro dia, né? E tenho dado umas esticadas aí no sábado, eu tenho evitado esticar no domingo, né? Para não pegar e também... Né, não sobrecarregar, né, Lu? Tem que ter aquela parte da qualidade de vida também, que a gente também precisa se cuidar. A gente está em casa, mas a gente está pensando, está desenvolvendo, está criando, e isso é desgaste também. Né? Exatamente. E a gente tem família, a gente tem neto, né? Aliás, agora, né? Ai, a gente tem neto, né, cara? Agora já não consigo mais falar sobre isso sem me emocionar. A gente tem que ter um negócio interessante isso, porque a gente está tendo, inclusive, eu tenho conversado sobre isso aqui com os convidados. A gente está trabalhando em casa, cercada por pessoas que normalmente a gente via no começo da manhã, no fim da noite. E agora essa turma está ao nosso lado, né? E ontem na live a gente estava conversando aqui, alguém escreveu, fora os cachorros e os gatos. Eu achei exatamente. Eu achei ótimo. Realmente até isso tem que administrar, né? Tem muito aqui, tem muito aqui. Tô vendo aqui o que a Vanessa escrevendo e a Samanta, minha aluna de pós, Samanta Matos. Então, o que acontece? Tem muita oportunidade dentro, entendeu? Desse mundo tecnológico. Não é só ficar no WhatsApp, Facebook, Twitter, não, Instagram também, mas saber utilizar todas as redes sociais e os instrumentos em prol de si, em prol do outro, entendeu? Em prol de estar fazendo, né, coisas interessantes e aquilo que você está falando, não ficar sem trabalho. Cara, assim, ontem, para a gente se divertir, eu aprendi a fazer sabonete líquido com uma barra de Protex. Eu fiz questão de assistir como é que era, entendeu? Pô, o sabonete líquido, cara, eles estão vendendo 10, 12 reais. Com 3 reais você faz 2 litros. 10, 12 reais, aquele negócio de 500 ml. Quer dizer, de 50 reais que eu ia pagar, eu vou pagar 3 reais para poder fazer. Uau! Bora abrir uma outra live agora sobre isso. Luciana ensinando a fazer sabonete. Cara, não dá, entendeu? Fazer os nossos cabelos, você tem que acompanhar tudo, fazer tudo, né? Você não tem como estar saindo e se disponibilizando tanto dessa forma, se expondo. Então, pelo menos nesse momento, você precisa fazer isso. É um salto estratégico muito grande, que eu acho que quem conseguiu aprender, e muita gente aprendeu, como se trabalha com EAD durante esse período, para poder pensar e mantém sempre essa veia pulsante na sua vida, em alguma área profissional da sua vida. Mantém essa veia pulsante, sempre. Não deixa de fazer um trabalho EAD, porque já sabemos que ele traz o retorno financeiro bacana para o trabalho. Enxergar nesse momento difícil uma oportunidade de crescimento e de desenvolvimento, né? Sim, de aprendizagem para a gente. Até porque uma das nossas funções é não parar de estudar nunca, né?
Olha só, eu não Exatamente. consegui travar o relógio nem parar o tempo dessa vez. Na verdade, eu nunca consegui isso. Então, nós estamos às 54 e eu tenho uma coisa que eu preciso fazer com você, que eu faço com todos os meus Tá convidados. bom. Eu não me lembro se você conseguiu ficar numa até o final, se você já viu. Tu já sabe o que que é? Já sabe? O que eu faço com os meus convidados? Sim, sim, com certeza, o brinde. Ah, eu Então, e assisto. aí eu explico pra galera, eu sou uma pessoa de treinamento, em todos os meus treinamentos tem gift, porque eu acho que a pessoa leva aquilo pra sala, olha para aquilo e lembra do que a gente conversou, pensa no que ela conseguiu reter. Então eu sou apaixonada. Eu falei, como que eu vou convidar meus amigos? Aí acabaram vindo, acabou vindo um grupo enorme de 30 amigos. Eu falei, como que eu vou bater um papo com meus amigos? Vieram dentro da minha casa que eu convidei, tô lá na casa deles e não vou dar nada. Aí eu separei 30 mensagens que são Ah, mensagens da internet que eu gosto, são textos bíblicos que eu gosto, que falam ao meu coração. Fiz isso dia 27 de abril, quando eu comecei. E elas estão fechadas com grampeador. E eu ainda tenho as 3 cores, amarelo, azul e rosa. Está acabando, esse potinho estava cheio, mas assim, a Lu já é a minha 22ª, eu acho, convidada. Então a Lu já sabe, vai escolher uma, eu vou embaralhar e vou pegar a mensagem que sair, é meu presente para você. tá ótimo. Depois eu vou fazer um comentário sobre isso que você faz. Tá, diga É, lá. digo o número ou Você digo a diz a cor? cor. A rosa, amarelo A, ou azul? a minha cor é amarelo, né? Girassol, né? Lu, eu não vou nem fazer a coisa aqui não, porque eu só tenho um amarelo. Os próximos Olha convidados só. É era, porque era os, era para mim os mesmo, como mandado próximos para mim. convidados para amanhã e É. até dia 30 só vão poder escolher entre azul e rosa. Aí tá rolando. Ai, meu Deus, 56. Deixa eu correr aqui. Eu não quero que ninguém derrube a gente, porque a gente é muito classuda para ser derrubada pelo Não, nem live aqui, pensar. nada disso. Lu, tá rolando sincronia, você sabe. Ai, caramba! Você falou que não gosta de falar de palavras negativas, né? Não gosta de Isso. coisas negativas e não gosta de Não. tristeza e é sempre tudo para cima, tudo, todo mundo escreveu aqui, Lu é uma É, alegria só e tal, a gente se é. parece muito com isso. E olha só se não saiu isso aqui que é a nossa cara. Quem guarda mágoas só perde espaço e é por isso que o peito fica tão apertado. Pois é. Não É. pode guardar, é alegria, é buscar Não, o melhor sempre. Não é ficar, a gente não sempre. vai ficar magoado com esse tempo, a gente não vai ficar triste com esse tempo, nem revoltado, a gente vai aproveitar esse tempo para a gente crescer, amadurecer e aproveitar o que a gente puder aprender nesse momento. Vou tirar foto e mandar para você, como eu faço com todos os convidados. Temos 3 minutinhos, 57. É uma única fala. Eu tive uma professora na pedagogia chamada Regina Abdelnur. Então, como a gente não pode dar para todos os participantes, mas todo mundo tem um ferro de passar dentro de casa. E vocês, a partir de hoje, sempre olharão para ele e lembrarão desse dia. Porque na vida, tudo passa. Muito bom. Ela deu um ferrinho de passar para a gente e a gente ficou olhando para aquilo, ela falou, para que vocês sempre se lembrem de mim. E nunca mais esqueceram. Acabar, olha para o ferro de dentro de casa. Na vida, E ninguém passa. nunca mais esqueceu disso. Nunca mais. Não tem. Há quantos anos Não que tem tem como. isso? Exatamente, exatamente. Ô Lu, muito obrigada Muito pela sua obrigada. disponibilidade. Obrigada pelo seu agradeço. tempo, obrigada por essa 1 hora que passou voando. Muito obrigada a todos os amigos que entraram aqui. Eu sempre falo isso, vai virar meu como é que fala? Como é que fala quando a gente fala toda hora aquilo? Meu mantra. Seu Vai mantra, virar meu mantra, porque assim, que delícia a gente começar a conversar, chamar os amigos ficarem conversando com a gente mesmo sem aparecer. É um privilégio, Sim. né? É tipo, vocês certeza. vêm tomar um cafezinho, mas só eu e a Luciana que vamos falar. Eles vêm. Muito obrigada. Eu queria dizer o seguinte, lembrei, Evelyn, falei antes de você, queria mandar um beijo para a Evelyn lá de São Paulo, uma amiga muito querida, que é coordenadora pedagógica, está numa luta enorme, porque é uma escola, como eu falei, de crianças, igual a ela, tem uma porção de gente. Nosso beijo para vocês. Aproveitem essa oportunidade para se desenvolverem na área, para crescerem. Denise, essa turma toda, é verdade. As amigas do meu Nossa, grupo do Rio. Muita gente. Muita gente. Uma dica para amanhã, quem quiser, meu papo das 21 continua até dia 30. E amanhã eu estou com a doutora Renata Vieira. Ela é doutora em linguística e ela é a vocal coach da Grêmio Unidos da Tijuca. E ela é uma fono
que fez um doutorado em linguística e vai falar como é que ela consegue preparar aquelas vozes para irem desde a da concentração até a apoteose, sem falhar e toda firme. Então, quem quiser bater um papo bacana sobre linguística e sobre fono amanhã com a gente no Papo das 21. Gente, obrigada! Não vão derrubar a gente, Lu. 59h23. Beijo, tchau. Amanhã eu volto. Lu, obrigada, Lu. Beijo, meu amor. Obrigada, gente. Tchau.